Olá, alunos e alunas, espero que estejam bem. Na segunda videoaula da semana 4 da nossa disciplina Modelos Pedagógicos em Educação à Distância, em específico sobre a construção de materiais educacionais digitais e objetos de aprendizagem para EAD, eu trago para vocês o depoimento da professora Mariana dos Reis Alexandre. A Mariana, ela é doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência, aqui da Unesp de Bauru, na linha de pesquisa Informática na Educação em Ciências e Matemática. Ela é mestre pelo nosso Programa de Pós-Graduação em Docência para a Educação Básica, na linha de Tecnologias, da Informação e Comunicação. Ela é professora da Educação Básica do município aqui de Bauru, graduanda em Pedagogia, aqui também pela Unesp, e participa do GPTEC, Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Educação, Tecnologia e Currículo. No seu mestrado profissional, a Mariana desenvolveu um produto educacional relacionado à alfabetização, por meio de objetos digitais de aprendizagem. A professora Mariana vai explicar um pouquinho para vocês como tudo isso aconteceu. Olá, primeiramente eu agradeço o convite da professora Thaís, porque eu tenho muito respeito e admiração, é um prazer compartilhar um pouco do meu trabalho com vocês, do site que foi desenvolvido durante o período do mestrado profissional, que foi realizado em 2015 e 2016, né? Tudo se iniciou na graduação em pedagogia, a partir do interesse em conhecer os desafios, as possibilidades que os professores de escola pública vivenciavam no decorrer da prática curricular articulada às tecnologias. E entre esses desafios e possibilidades estavam a falta de tempo do professor em selecionar objetos digitais de aprendizagem, pela diferença na aprendizagem dos alunos, a dificuldade de colocar cada aluno em um computador devido à falta de recursos inadequados e principalmente na etapa da alfabetização, que é uma etapa que é muito cobrada dos professores, muito burocrática, muito relatório. Então, os professores tinham uma certa dificuldade de organizar essa tecnologia, organizar esses objetos digitais de aprendizagem, analisar, ligar os computadores, levarem para a utilização dos alunos, ainda pelos alunos serem pequenos, estar aprendendo a utilizar um computador, por exemplo. Então, haviam esses desafios, principalmente nessa etapa. Enfim, quando eu já estava graduada, iniciando a carreira como professora, nos anos iniciais do ensino fundamental, eu pude vivenciar também essas dificuldades identificadas na graduação com os professores atuantes, e eu estava com uma turma de segundo ano, era uma turma com alunos bem diferentes nas etapas da alfabetização. Então, tinha alunos que já estavam alfabetizados, outros ainda estavam silábicos, outros estavam pré-silábicos. Então, tinha necessidade de repensar essa prática pedagógica e oferecer algo personalizado para esses alunos que ia de acordo com as necessidades de aprendizagem deles, né? E da realidade docente também, que tem inúmeras cobranças. E, então, surgiu a ideia, né, de elaborar algo que auxiliasse os professores, né, na utilização das tecnologias digitais, né, principalmente pela importância da alfabetização digital, do letramento digital, porque os alunos têm contato fora da escola com celular, com internet,
E há necessidade de aprender como utilizar, para que utilizar. Isso desde pequeno. Então, foi pensado em algo que pudesse, né, trazer possibilidades para os professores de utilizar na alfabetização as tecnologias articuladas ao currículo e de uma forma prática, uma forma prazerosa, com intencionalidade pedagógica e também de uma forma fácil de utilização para o professor, devido ao seu dia a dia, que já é muito complicado. Então, assim, foi elaborado um site, né, um site que reúne informações simples e sucintas sobre o que é um objeto digital de aprendizagem e entre os inúmeros objetos digitais de aprendizagem, entre eles vídeos, animações, infográficos, optamos pelos jogos, né, pois era o objeto digital de aprendizagem mais utilizados na escola, na qual pude trabalhar, e também na pesquisa. Os professores utilizavam jogos, principalmente em matemática, em ciências. Então, mediante isso, eu optei pelos jogos para a alfabetização e letramento. Então, esse é um site, se chama Objetos Digitais de Aprendizagem na Educação, né, para a alfabetização e letramento. Ele traz informações sucintas sobre o que é um objeto digital de aprendizagem, só para contextualizar um pouquinho para o professor, um pouquinho do conceito de alfabetização e letramento, a diferença entre esses dois conceitos, e trazem sugestões de objeto digital de aprendizagem para cada nível de alfabetização. Então, esses objetos digitais de aprendizagem, eles foram selecionados na plataforma Escola Digital, e nessa plataforma, nesse repositório, tem vários objetos digitais de aprendizagem, só que eles não estão organizados para a alfabetização, para o letramento e para as outras áreas também. E para selecionar esses objetos, nós encontramos dificuldades para instrumentos avaliativos, para selecionar, para analisar, que auxiliassem na análise desses objetos digitais de aprendizagem que iriam compor esse site. Então, mediante leituras em alguns autores, nós elaboramos um instrumento que também está disponível nesse site e pode ser muito útil para os professores e para criadores de objetos digitais de aprendizagem também. Esse instrumento, ele consiste em algumas questões para serem respondidas de acordo com o objeto digital de aprendizagem. Então, o professor ele pode escolher um objeto digital de aprendizagem e responder essas questões baseado nesse objeto. E tem os níveis que ele também pode ser analisado para ver em qual nível ele se adequa mais. E pode acontecer dele se adequar a mais de um. Então, esse site ele reúne o nível pré-silábico, silábico e nível alfabético. Então, traz várias possibilidades para o professor utilizar. Ele pode formar grupo com os alunos, por exemplo, 2 alunos em cada computador, se a escola tiver o computador. O professor pode separar esses grupos de acordo com os níveis de alfabetização que estão. Por exemplo, pode colocar um aluno que está em um determinado período lá do pré-silábico, junto com outro que já está entrando no nível silábico. Então, um pode ajudar o outro a avançar nesse desenvolvimento. O professor pode abrir a página e deixar com que o aluno mesmo escolha o objeto digital de aprendizagem, o jogo que faz parte desse nível, e a própria criança escolher, ou o professor pode escolher um jogo. Então, traz várias possibilidades para o professor utilizar. Nível silábico, nível alfabético.
Então, nesse mesmo site, o professor pode trabalhar esses diferentes níveis e até escolher outros objetos e analisar de acordo com o instrumento. E esse site traz as referências também, de onde foi tirado, traz o contato, caso alguém tenha alguma dúvida sobre os recursos, sobre o site, é só entrar em contato. A partir dessas possibilidades, né, outra possibilidade que agora esse contexto nos traz é que o professor pode enviar e o aluno fazer em casa também, né? Porque o professor, ele orienta, o aluno entra de acordo com o nível que o professor passar, o aluno clica e faz aquele jogo conforme o planejamento do professor, né? E outra questão também que se coloca é que esse site ele pode ser usado se o aluno tiver acesso a um computador ou um notebook, por exemplo. Então, para escolher esses objetos digitais de aprendizagem, o professor necessita de uma seleção, de um planejamento, pensar o porquê está utilizando esse site, né, o porquê está utilizando determinado objeto digital de aprendizagem, quando utilizar, por que utilizar. Então, qual é a intencionalidade dele, qual é o objetivo do professor em utilizar esse objeto digital de aprendizagem. E com esse instrumento que foi disponibilizado no site, o professor também ele pode analisar objetos que o aluno pode estar utilizando no celular, por exemplo, porque nesse contexto da pandemia com o ensino remoto, muitos alunos utilizam apenas o celular, têm acesso apenas ao celular. Então, o professor pode enviar recursos, né, utilizar antes, analisar, enviar recursos enviar ideias de objetos digitais de aprendizagem que podem ser utilizados no celular. Por exemplo, essa plataforma onde foi criado o site foi feita no Wix, tá? Que permite criar sites gratuitamente. Então, teve o intuito de produzir algo que contribuísse de alguma forma com o desenvolvimento dos alunos, o respeito às diferenças, o modo de aprender dos alunos, que isso, poder colaborar com isso é muito gratificante. Mas para isso é indispensável conhecer o aluno para produzir um objeto digital de aprendizagem, ou até mesmo o site que reúne, é importante conhecer aqueles que vão utilizar, conhecer o contexto em que eles vivem e os recursos que há na escola e que tem agora, né, na casa de cada um dos alunos, por exemplo. Então, criar algo que seja realmente significativo, que vá contribuir de alguma forma para solucionar algum problema. Como, por exemplo, esse da falta de possibilidades para utilizar na alfabetização e letramento. Muitas vezes tem recurso, mas nos faltam algumas ideias, algumas sugestões de como usar, onde procurar, por exemplo. Ou seja, considerar quem vai utilizar aquilo que eu estou criando, quem vai utilizar o site, quem vai utilizar os objetos digitais de aprendizagem, quais dificuldades ele tem, como que eu posso facilitar isso, né, em qual o contexto, e se for reaproveitar algum objeto digital de aprendizagem já disponível na internet, nos repositórios, além de uma avaliação prática do professor, o professor utilizar primeiro aquilo que ele vai sugerir para o aluno, então analisar para que ele vai utilizar isso, né? Quando, como vai ser utilizado, criar estratégias baseadas no contexto, né? Então a criatividade, a autonomia, a interatividade podem ser exploradas com o uso dos objetos digitais de aprendizagem que fazem parte da característica deles, né? E esse site foi uma forma de trazer isso um pouco mais perto dos professores. Então, mostrar as possibilidades, então deixar novos caminhos para serem explorados, pois o site não dá conta de trazer todos os recursos, todos os objetos analisados, avaliados, né?
Então, o professor pode explorar isso de acordo com esse exemplo. Eu espero que esse relato possa contribuir de alguma forma com a formação de vocês. Espero que vocês tenham gostado, né, de conhecer um pouquinho do site que foi elaborado, que vocês possam utilizar esse site também. E foi um prazer enorme. Muito obrigada e um beijo. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre o tema com o depoimento da professora Mariana. Consultem no site do nosso programa de pós-graduação em docência para educação básica as dissertações e os produtos, para que vocês conheçam esses produtos que são desenvolvidos e são aplicados na educação básica e que vocês também possam fazer uso desse material na prática pedagógica de vocês. Até a próxima aula, um grande abraço, tchau, tchau.